Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e o vídeo de hoje é sobre o NaNoWriMo. Para quem não conhece, o NaNoWriMo é um evento que acontece agora em novembro, no qual autores do mundo inteiro se comprometem a escrever uma história de pelo menos 50 mil palavras durante esse mês. A gente participou em 2015 e em 2016. Em 2017 não deu, porque a gente tinha acabado de lançar o nosso segundo livro na Bienal em setembro, então em novembro a gente ainda estava muito envolvido com os eventos de divulgação, então seria praticamente impossível, né? Seria uma tarefa muito difícil a gente conciliar tudo com o NaNoWriMo ainda por cima. E cada participação foi uma experiência completamente diferente. Em 2015 a gente não sabia muito bem como o evento funcionava, a gente não fez nenhum planejamento, então foi meio que no desespero, mas acabou dando tudo certo. Em 2016 não, a gente tinha um pouquinho mais de experiência com o evento, então a coisa fluiu com muito mais facilidade. E na minha opinião, participar do NaNoWriMo é uma experiência interessante para o autor por 3 motivos. O primeiro é treinar a fluência na escrita e perder o medo de achar que as coisas não vão ficar boas o suficiente, aquele perfeccionismo todo que muitas vezes trava um autor, principalmente os iniciantes, né? Então o NaNoWriMo, como você estabelece metas e prazos para cumprir, você acaba tendo que escrever de um jeito ou de outro, se comprometendo a escrever de um jeito ou de outro, e esse medo meio que diminui ou vai embora completamente, né, ao longo do processo. O segundo fator é que o desespero para você escrever, para você produzir e bater aquelas metas diárias, né, faz com que você chegue a lugares, você leve a sua história para lugares que você não tinha imaginado antes. Então isso estimula muito a criatividade, você senta e você tem que escrever. Então se você não consegue dar continuidade à trama de uma certa maneira, você acaba indo desenvolver outros aspectos da história. E isso pode gerar soluções que você não teria se você estivesse trabalhando no seu ritmo normal. E o último fator diz respeito justamente ao cumprimento de prazos. Um autor profissional, frequentemente ele se vê com um prazo à frente para cumprir, com uma meta para poder bater, né? Isso em relação a prazo para mandar o trabalho para revisão, para editora, prazo de preparar tudo para o lançamento. Então, o autor que escreve profissionalmente ou que pretende escrever profissionalmente, ele precisa ter em mente que vão haver prazos para cumprir ao longo do caminho, né? Então o NaNoWriMo ele dá um pouco de autoconfiança para o autor, porque se ele conseguiu cumprir aquele prazo, aquela meta ali, ele vai se sentir muito mais preparado quando o próximo prazo, a próxima meta surgir. Então nós estamos em outubro, justamente quando começa a preparação do autor para participar do NaNoWriMo, então eu resolvi fazer um vídeo contando algumas dicas básicas de sobrevivência para ajudar quem nunca participou ou para quem já participou, mas gosta de trocar ideias sobre o assunto, como eu gosto de fazer. Então aqui vão algumas dicas que podem melhorar essa experiência. A primeira dica, e que foi algo que a gente não fez em 2015, é não chegar para fazer o NaNoWriMo sem uma premissa, pelo menos, sem uma ideia inicial. Não precisa ser nada muito bem escrito, muito bem elaborado, né? Até porque a ideia do NaNoWriMo é justamente descobrindo a história conforme o mês vai avançando, né? Mas algumas linhas, alguma coisa que sugira um caminho para a história, né? E se você tem dúvida de como faz uma premissa ou estiver precisando de exemplos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para a playlist do Planos em Prática, que é uma série de exercícios que a gente faz aqui no canal, mostrando a criação de histórias do início ao fim. Então ali tem muitos exemplos de premissas e o processo de criação da premissa que podem ajudar. A segunda dica é, escreva quando der e como der. Muitos autores, e eu me incluo nesse grupo, não dispõem de muito tempo assim dentro da rotina diária para se dedicar à escrita. Existem outros afazeres e a gente precisa ir se encaixando ali, né? E é claro, se você tem condições de se dedicar à escrita por várias horas e ter uma rotina consistente de escrita, aproveita, faz um café, senta no seu escritório, desativa as redes sociais e mergulha no trabalho, né? Mas caso contrário, tem que improvisar, né? Escrever no tablet, escrever no celular, escrever num papel, no intervalo, numa brecha no trabalho. Chegar em casa à noite e dispensar aquela meia horinha, uma horinha, mesmo cansado. Acordar meia hora mais cedo para escrever. Então a dica é essa, abandona os rituais de escrita, abandona as condições ideais para escrever e passa a escrever quando der, como der, com barulho em volta, desconfortável, né? É difícil, né? Claro, mas é só por um mês. A terceira dica, que pra gente foi muito valiosa, é descreva tudo. Se você quiser terminar o NaNoWriMo a tempo, você vai ter que escrever, em média, 1.700 palavras por dia. É claro que vai ter dia que você vai escrever muito mais e dias que você vai ficar em 2 parágrafos ali, né? Então, assim, procure escrever todos os detalhes possíveis sobre aquilo que você está criando. Seja sobre o mundo, seja sobre os personagens, o passado das pessoas, o background da história. Tente ser o mais descritivo possível, o mais detalhista possível. E depois você pensa se aquilo vai valer para a história ou não, né? Mas naquele momento vai contar como conteúdo produzido. Porque o importante é a constância, é escrever sempre. E travar, bloquear, deixar para escrever quando estiver inspirado, não é uma opção durante o NaNoWriMo. A questão não é julgar o valor daquilo que você está escrevendo, e sim se manter escrevendo. E muitas vezes, como eu disse lá no início, um trecho que você escreveu e pareceu não ter muito sentido naquele instante,
mais pra frente, quando você for olhar a história com calma, aquilo pode ser um indicativo de um caminho que você não tinha pensado. E pra gente aconteceu assim, quando a gente foi trabalhar o primeiro NaNoWriMo, a gente ficou travado na trama, a gente não estava encontrando a trama que a gente queria, a gente mergulhou no passado da nossa protagonista, no psicológico dessa protagonista, e acabou que a gente criou uma personagem riquíssima. E depois foi muito mais fácil construir a história em volta dela. E a quarta dica, que tem a ver com o que eu estava falando agora, é esqueça a edição. Não ceda ao impulso de ficar voltando para corrigir o que você fez ontem ou o que você fez anteontem. O NaNoWriMo é sempre em frente. O autor que está participando do NaNoWriMo não pode ter a ilusão de que ele vai chegar com um romance pronto para publicar no final de novembro, né? Ele vai chegar com uma história, mas uma história que vai precisar de ajustes, de revisões e de outros tratamentos para poder chegar no resultado satisfatório, né? Então, assim, não esqueça o preciosismo e toque a história conforme ela for surgindo, e vão ter trechos que você não vai ficar muito satisfeito, mas resista à tentação de voltar para editar. NaNoWriMo não é sobre editar, é sobre escrever. Isso já é uma coisa que deveria ser feita na rotina normal de escrita, né? É escrever primeiro e editar depois, mas durante o NaNoWriMo isso é essencial. E a última dica é: compartilhe a experiência. A grande graça do NaNoWriMo é você sentar para escrever sabendo que tem um monte de autor ralando do mesmo jeito que você durante aquele período. Senão ele poderia ser feito em qualquer época do ano pelos autores individualmente, né? Então é sempre legal procurar saber se alguém que você conhece, algum autor que você tem contato, está participando do NaNoWriMo também, para poder trocar experiências, trocar ideias. E se você não conhece nenhum autor que esteja participando, o próprio site do NaNoWriMo, a plataforma, tem uma parte dedicada à comunidade, onde os autores trocam ideias, trocam experiências, tiram dúvidas entre si, compartilham o progresso que eles estão tendo com cada trabalho. E também descontraem nas horas de folga, né, entre uma escrita e outra, e eles ficam lá conversando sobre outros tipos de assunto. Dali podem gerar até amizades e parcerias legais para o futuro, né? Então, assim, não se isole durante o NaNoWriMo. Pense que é uma experiência coletiva. Eu vou começar agora a preparação para a minha participação no NaNoWriMo 2018. Eu já tenho mais ou menos uma ideia de uma premissa, eu vou juntar algumas coisas que eu fiz durante os exercícios de escrita criativa que eu realizei esse ano, né? E a partir dali eu vou tentar criar a tão almejada história de 50 mil palavras. E se você resolver participar e quiser trocar uma ideia comigo lá no site do NaNoWriMo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o nosso perfil. Se você gosta de escrever ou é um leitor interessado em como as histórias surgem, aqui do lado tem o link do projeto Planos em Prática, uma série de exercícios de escrita onde você me assiste criando histórias do início ao fim. Aqui embaixo na descrição tem o link para nossas redes sociais e o nosso site, onde você encontra nossos últimos lançamentos. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!